sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a todos aqueles que têm a oportunidade, mais uma vez, de louvarmos o nome do nosso Deus, nos encontrarmos algumas pessoas aqui que têm nos dado esse suporte para que essa mensagem chegue até você, e essa forma de nos encontrarmos todo domingo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você na sua casa, quero te convidar a parar, a descansar, a dedicar alguns momentos onde você tem uma tomada de decisão agora. A proposta de ser corrido, ainda que seja no dia de domingo, mas também a proposta de poder parar e assim, juntamente conosco, ainda que da sua casa, cultuarmos a esse Deus tão grande. A palavra do Senhor, irmãos, se encontra no livro de 1 Crônicas. Eu quero assim convidar a igreja, os irmãos que nos acompanham, a lermos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. E é exatamente isso, irmãos, que nós vamos fazer. Buscar o Senhor e a sua presença, entoar cânticos de adoração a esse nome, a esse Deus. Nós não temos condições de retribuir tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas nós temos condições sinceras, condições humildes de fazermos o melhor para o nosso Deus. E Ele é aquele que há de fazer que a nossa oração suba até Ele. Oremos ao Senhor. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, louvado seja o Teu santo nome. Nós estamos na Tua santa presença, Senhor Deus, e rogamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe nossos males, nossos pecados. Pai, que nossos lábios sejam lábios de gratidão, que nossos lábios sejam lábios de adoração, que tudo aquilo que for feito nesse lugar seja para a Tua glória, para o Teu louvor, e que suba ao Senhor como aroma agradável. Rogamos a Ti no nome santo de Jesus. Temos a oportunidade agora, irmãos, de entoarmos cânticos de adoração ao Senhor. E assim eu convido o Ministério de Louvor para estar entoando cânticos de adoração ao nosso Deus. A paz de Cristo, igreja, tenha um bom dia aí a todos. Vamos louvar o nosso Senhor e exaltar o seu santo nome.
8. Só baixar um pouquinho. Amém, irmãos. Nós temos essa oportunidade de continuarmos esse cântico. É interessante que a nossa adoração é importante nós assim pensarmos, porque muitas vezes parece que nós nos limitamos a pensar na adoração somente no momento de cântico. Mas, na verdade, a adoração, o louvor ao Senhor também é através da nossa própria vida. Como nós temos vivido, nossa tomada de decisões, como tem sido a nossa própria vida, para louvor desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é santo, esse Deus é majestoso, esse Deus é um Deus grandioso, onde nós, de forma voluntária, que assim, através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos esse desejo de louvá-lo. E nesse reconhecimento pelo Deus que Ele é em nossas vidas, nós temos o desejo de adorá-lo, nós temos o desejo de engrandecê-lo. Mas nesse reconhecimento que somente o Espírito Santo de Deus faz em nós, nesse reconhecimento nós também entendemos que servimos a um Deus santo. E ao se aproximar, ao entrar na casa de Deus, ou dentro da sua própria casa, tendo em vista que nós somos templo do Santo Espírito de Deus, nós também somos conscientizados das nossas fragilidades, das nossas mazelas, e entendemos que existe um Deus santo, tremendo, poderoso, que não compactua com o pecado, e nós, em nossa natureza, no processo de transformação, reconhecemos que somos pecadores. Nesse momento, irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Acabada, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram suas filhas para si e para seus filhos,
E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com veste e o manto já rasgados, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para não deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Interessante, irmão, quando falamos de confissão de pecados, e nesse contexto aqui, a qual Esdras estava falando de uma nação, parece que nós nos identificamos com o nosso contexto atual, falando da sociedade, falando da nossa própria vida, falando do nosso estado, como os últimos eventos que ocorreram, mas a grande questão é como nós estamos respondendo a esses nossos pecados, como nós estamos nos portando diante do mal que nos acomete, diante da nossa própria natureza. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a ter um momento assim de oração, de confissão dos nossos pecados ao nosso Deus. Estaremos assim, irmão, fazendo uma oração de confissão de pecados. Deus de graça, Deus de poder, Senhor Deus, Pai, que em nossas mentes, Senhor Deus, em nossos corações, possa se voltar para a Tua palavra, Senhor Deus, entendendo que Tu és um Deus santo, Senhor Deus. Deus santo, santo, santo é o Senhor, digno de glória, digno de adoração. E se nós reconhecemos isso, Senhor Deus, Pai, olhando para nós mesmos, olhando para as circunstâncias, olhando para a nossa sociedade, não é diferente desse contexto ao qual o povo de Israel estava passando, Senhor Deus, Pai, um momento de aflição como resultado de atos pecaminosos. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos confessar ao Senhor nossas mazelas, nossos flagelos, nossas debilidades, Senhor Deus. Somos pecadores, somos maus, não fazemos, Senhor Deus, Pai, muitas vezes, Pai, distinção do que é certo e do que é errado. A nossa natureza nos conduz ao mal, mas, Senhor Deus, graças te damos por Teu Filho Jesus, que subiu naquela cruz por nós, e no nome de Jesus nós podemos recorrer a Ti, Senhor Deus, e Te pedir perdão no nome santo de Jesus. Perdoa nossos pecados, olha nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos ser baluarte, Senhor Deus, Pai, também da nossa nação, do nosso estado, clamando a Ti, se curvando ao Senhor e rogando o Teu favor por nossas vidas, pelo nosso irmão, pela nossa igreja, pelo Teu povo espalhado pela face da terra. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus, no nome de Jesus, e nos santifica, porque Tu és um Deus santo. Nós rogamos assim no nome santo de Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. E assim, irmão, quero convidar o ministério de louvor para entoar cânticos de adoração ao nosso Deus. Bastante para mim a Tua graça.
Amém. Aleluia. 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 O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Amém, irmãos. Som. Alô. Irmãos, o Conselho da Igreja tem se reunido e uma das deliberações, das decisões do Conselho foi a respeito do retorno ao culto presencial. Então, os irmãos assim estarão acompanhando assim agora na tela o informativo a respeito do culto, né? O culto presencial, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser a partir das 10 horas, né? O culto dominical. Então, assim, as portas estarão abertas a partir das 9h30 da manhã. Alguns irmãos já estiveram aqui na igreja preparando, né, com todo cuidado, todo zelo, para que aqueles que assim entrarem com segurança, fazendo o uso da máscara, fazendo o uso do álcool gel, respeitando o espaçamento entre os irmãos. Então, os bancos da igreja, por exemplo, estará assim com algumas restrições de espaçamento. Então, a partir do dia 6 de setembro, 10 horas da manhã, teremos nosso culto presencial. Que os irmãos assim estejam orando para esse retorno, para que seja um retorno tranquilo, para que seja um retorno com segurança, para que seja um retorno assim para a glória do nosso Deus. Nessa continuidade, irmão, de avisos, é importante assim também, nesse período de pandemia, a qual a igreja não pôde se reunir presencialmente, mas muitas das ações da igreja continuaram, e interessante que outras até melhoraram, como por exemplo a Bolsa do Amor. Sabemos que é um tempo bem complexo esse que nós estamos vivendo, onde algumas pessoas, algumas famílias foram assim diretamente afetadas com relação à sua renda, com relação à parte até dos seus mantimentos, alimentação, e a igreja pôde, pela misericórdia de Deus agindo e atuando no meio da igreja, a igreja pôde, assim, abençoar algumas famílias. Se não me engano, são 8 famílias que estão sendo alcançadas pelo trabalho e disponibilidade de alguns irmãos. Então, assim, aqueles que puderem os alimentos, aqueles que puderem também especificamente para a Bolsa do Amor, o que você pode fazer? Oferte, mas indique ao tesoureiro da igreja, o irmão responsável, pelo próprio grupo da igreja, pelo WhatsApp, que aquela oferta é específica para a Bolsa do Amor. E assim o reino de Deus está sendo anunciado, e a obra do Senhor, através do amor, do abraço às famílias necessitadas, está sendo manifestado. Outro ponto relevante, irmãos, também que a igreja teve uma continuidade no trabalho, foi o trabalho missionário, não parou. A igreja tem abençoado alguns irmãos, principalmente esse mês nós estamos fechando o mês a qual a igreja comemora o mês de missões. Você ainda tem a oportunidade assim de fazer sua oferta. É difícil não falar, irmãos, de oferta, dessa disponibilidade voluntária, não forçada, no sentido da obra do Senhor. Existem irmãos que se dispuseram para o ID, e esse ID existe várias formas.
existem aqueles que ficam, que intercedem, que apoiam a obra missionária, existem aqueles que apoiam, se disponibilizam através da oferta, da ajuda, e assim também aqueles que vão efetivamente para o campo missionário, seja ele em outro estado do Brasil, seja em outros países, e assim, com certeza eles foram também, de alguma forma, direto ou indiretamente impactados por esse momento ao qual nós estamos vivendo. Então, se você tem essa oportunidade, mesma coisa, irmãos, faça a sua oferta. Se você fizer na conta da igreja, identifique dizendo que essa oferta, esse valor depositado é específico para a obra missionária. Irmãos, nós temos esses avisos estão disponibilizados no boletim, mas é importante pelo menos dar uma ênfase em alguns informativos. Entre eles está a nossa escola bíblica também, devido a essa nova, vamos dizer assim, forma de culto. Nós temos um grupo também online, ao qual você está convidado a participar. Nós temos estudado o livro de Romanos. Hoje mesmo, às 18 horas e 20 minutos, é o horário da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Romanos, e você tem essa oportunidade de estar conosco. É disponibilizado tanto um link no WhatsApp da igreja, como também um link na página do Facebook da igreja, para que você tenha essa oportunidade de estudar a palavra de Deus também conosco, e assim ser edificado. Irmãos, vocês percebem que muitas das coisas que nós falamos são ações da igreja atuando, ainda que seja num tempo de pandemia, num tempo de restrição, mas até o fato de nós estarmos aqui com a iluminação, com o som, com toda essa disponibilidade que a igreja assim proporciona, isso gera a necessidade de recursos. Então é importante nós falarmos com clareza, de uma maneira bem estruturada, baseada, o que a palavra de Deus fala a respeito de dízimos e oferta e para onde ele vai. É interessante destacar, muitos irmãos já conhecem, mas o trabalho da igreja presbiteriana, da transparência, onde aquilo que você investe, aquilo que você devolve em reconhecimento do que o Senhor está fazendo, a igreja apresenta contas, a igreja apresenta onde seu dízimo e oferta está sendo investido. Eu quero assim compartilhar, irmãos, o livro de Números, capítulo 19, ao versículo 6. Capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 26. Fala assim a palavra: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dê-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti, para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra nenhuma terás, e no meio delas nenhuma terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não se levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos do Israel... Vou trocar o som aqui. Som. Um instante. Som, voltou. Obrigado, irmãos. Continuando, irmãos. Porque os dízimos dos filhos de Israel que se apresentem ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis,
disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos das partes dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. É importante, irmãos, nessa compreensão de que existe uma manutenção na casa do Senhor, e esse texto aqui fala exatamente nesse sentido. Na tenda da congregação, onde simbolizava o local de adorar a Deus, existia uma necessidade de uma manutenção. E contextualizando para a nossa realidade, onde nós nos reunimos, a igreja se movimentando, a igreja agindo, a igreja atuando, não é diferente. Existe uma necessidade de uma manutenção, de obtenção de recursos para a obra que é do Senhor. Então eu convido vocês, irmãos, assim, a fazer seu dízimo, a sua oferta. Você deve estar identificando aí na tela também, da onde você está nos assistindo, a numeração da conta da igreja, para que você possa fazer seu dízimo, a sua oferta, seu depósito. Se você tem alguma oferta especial, identifique aquele responsável por essa oferta, né, pelos recursos que entram na casa do Senhor. Irmão, é bom e agradável assim também podermos adorar o Senhor. Estaremos assim orando, irmãos, em favor dos dízimos da oferta da casa do Senhor. Pai santo, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, reconhecer que a manutenção da sua casa, Senhor Deus, nos compete. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do recurso, Senhor. E nós tão somente instrumentos em tuas mãos, mas reconhecendo, Senhor Deus, que a tua palavra fala a respeito dessa realidade. Não é, Senhor Deus, algo solto, disperso, falar de recursos para a tua casa. É algo coerente, é algo sadio, é algo prazeroso, porque fazemos de forma voluntária, não coagidos, Senhor Deus, mas fazemos de maneira voluntária e alegre, entendendo que do Senhor vem todas as coisas. Pai, aquele que precisa de uma porta de emprego, que seja o Senhor o provedor dessa porta. Aquele que precisa de um recurso, Senhor Deus, que nós sejamos instrumentos em tuas mãos para abraçarmos nossos irmãos e assim, Senhor Deus, provermos o recurso, que nós sejamos instrumentos do Senhor para que o Senhor nos envie aonde o Senhor mandar, para cuidar daquele que o Senhor deseja cuidar. Que nós sejamos, Senhor Deus, instrumentos em tuas mãos para abençoarmos vidas através dos recursos que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa, Senhor Deus, os recursos que sejam bem administrados sobre a tua casa. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, queremos assim compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero pedir ao irmão que possa passar o nosso dízimo a respeito ainda desse mês de agosto. A proposta para nós, para a Igreja do Senhor, a respeito do descanso.
Amém, irmãos. Se nós abríssemos uma pergunta a respeito, quem precisa de descanso? Quem precisa de férias? É provável que boa parte das pessoas assim que nos ouvem, nos assistem, teria uma resposta imediata. Eu sou um. E, na verdade, estou até prestes realmente a tirar algumas férias do meu trabalho. Mas essas férias, elas não farão sentido se, de fato, eu não compreender, associar a minha vida com aquilo que a palavra de Deus propõe para mim. O que o nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, propõe para nós. Eu quero assim, irmãos, convidar a igreja a ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 30, Mateus capítulo 11, versículo 30. Aqueles que receberam o boletim também podem ver que é logo o título. Diz assim a palavra do Senhor: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos ao Senhor. Pai de graça, Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Essa palavra, Senhor Deus, não pertence ao presbítero Roger, não pertence a mim, Senhor, mas a palavra é tua. Por isso, Senhor Deus, que em nome de Jesus, que tudo que sair dos meus lábios seja aquilo que o Senhor preparou para falar à tua igreja. Pai, usa a minha vida, que de fato o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Importa, Senhor Jesus, que o Senhor cresça sobre a tua igreja, sobre nós, e que nós tenhamos o prazer de diminuir, entendendo que tu é o Deus que cuida de todas as coisas. A palavra é tua, Senhor Deus, e que nós, como igreja, sejamos edificados nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É difícil a gente se limitar a esse versículo sem considerar os anteriores. O que Jesus está falando? Porque vocês percebem que ele, na verdade, dá uma justificativa. Ele dá uma resposta, mas dá uma resposta sobre o quê? Por que Jesus responde: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Acho que é relevante nós lermos um pouquinho antes sobre o que Jesus estava falando. E ele fazia um convite também. Dois versículos anteriores, os irmãos que estão assim acompanhando, ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E assim ele finaliza: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus ele dá um resumo, uma justificativa a um convite anterior. E é exatamente esse convite que nós queremos aqui conversar, irmãos, meditar, para uma aplicação real em nossas vidas. Pode assim não parecer real, mas essa proposta é uma proposta ousada da parte do nosso Senhor Jesus. Uma proposta ousada porque, de fato, ela vai contra, ainda nos dias de hoje, sobre o que o mundo propõe para mim e para você: descansar. Mas descansar mediante o quê? Que tipo de descanso é esse que o Senhor fala? No mês de agosto, o pastor várias vezes aqui, dentro dessas reflexões, o convite é descanso. O convite é a troca daquilo que Jesus proporciona, do que ele diz que tem, do jugo dele, que é leve, que é suave, sobre o nosso jugo. Mas por que será que o nosso jugo é tão diferente assim do qual o Senhor Jesus proporciona?
O jugo, para aqueles que não sabem, ou ainda, aqueles que estão mais acostumados com questões do interior, da roça, aqueles bois, por exemplo, que aquela parte de madeira que é posta sobre o pescoço do animal para arar a terra, para não perder uma direção, para que haja um equilíbrio na condução de um caminho, né? O jugo normalmente ele tem essa finalidade, mas de forma equilibrada, porque também não pode haver uma sobrecarga para o animal que está no campo, porque ele não vai conseguir realizar o que ele tem por fazer. Traçando um paralelo para a nossa realidade, parece que quando Jesus fala a respeito desse jugo que ele quer trocar comigo e com você, é exatamente com o mesmo objetivo de trazer equilíbrio. Não é colocar algo novo no sentido de uma sobrecarga maior, a qual eu e você já carregamos, mas sim de que em Cristo, sabendo quem Ele é, o que Ele proporciona, traz de fato isso, traz de fato uma leveza. Parece ser contraditório, porque na verdade continua sendo jugo, continua sendo fardo, mas a proposta na pessoa de Cristo há uma diferença entre aquilo que eu carrego, segundo as minhas próprias forças, e aquilo que Jesus proporciona. Nas minhas próprias forças, e assim eu tenho certeza que você vai compartilhar um pouco comigo, porque estamos falando de homens e mulheres falhos. Aquilo que depende de mim mesmo equilibrar, vai trazer desequilíbrio. Aquilo que depende de mim mesmo colocar uma força a mais aqui, ou um peso a mais ali, vai haver um desequilíbrio, porque eu sou falho, eu tenho minhas limitações, eu não tenho esse discernimento, muitas vezes, de como fazer essa divisão. Muitas vezes esse fardo, essa carga que eu ponho em determinada parte da minha vida, ela é de fato desproporcional. Eu me preocupo muito mais com uma área e, na verdade, deveria me preocupar mais com outra. Eu, às vezes, cedo demais aqui, quando, na verdade, eu deveria reter um pouquinho mais. Então, há, de fato, um desequilíbrio quando eu tomo minhas próprias decisões no sentido de, olha, Senhor, eu não preciso do Senhor. Essa não é a proposta que eu quero viver. Isso não é a forma com qual eu quero viver. Isso mostra, eu quero ler mais, mas é simplesmente uma leitura a mais, mas a minha vida devocional, ela é deixada de lado. Eu me dedico mais a isso e esqueço daquilo. A minha preocupação, ela toma maior proporção em determinada área e me esqueço de outra. Essa é a forma natural a qual eu e você, a qual nós andamos. Mas a proposta de Cristo, irmãos, ela é diferenciada. Com Cristo, há um equilíbrio sobre aquilo que é posto diante de nós. Interessante falar de peso, de equilíbrio. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ler o boletim, há uma explicação que o nosso irmão diácono Felipe faz a respeito do que Jesus de fato estava falando. Jesus estava falando de um peso que era imposto, um peso religioso, um peso por que não dizer, de uma má compreensão daqueles que estavam à frente da chamada igreja, do contexto religioso, e esse peso era imposto sobre o povo, já todo um contexto já de opressão, todo um contexto já difícil, e ainda assim, aquilo que era para libertar, estava sendo posto como uma forma de peso, e Jesus faz esse convite para aqueles que ali o ouviam, para aquela multidão, para trocar. Olha só, eu quero fazer uma troca com você, eu quero que você compreenda o que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é leveza, viver o Evangelho é alegria, viver o Evangelho é prazeroso, irmãos. Assim deve ser na nossa vida. A nossa vida deve ser
uma vida de alegria ao viver o Evangelho. Deve ser prazeroso você se reunir, separar um tempo na sua casa e ouvir da palavra do Senhor. Deve ser prazeroso no próximo domingo nós nos reunirmos aqui, porque iremos mais uma vez, ainda que com as restrições de segurança, de saúde, deve ser prazeroso nós nos reunirmos para entoar cânticos de adoração ao Senhor. O Evangelho, quando chega até nós, não pode nos trazer um peso. O Evangelho proposto por Cristo é de leveza, é de liberdade. A palavra do Senhor fala que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade, não mais um peso, irmãos. Nós precisamos entender o que é isso, de maneira que essa liberdade, esse Evangelho que nos alcançou, seja refletido lá fora, seja refletido no nosso contexto. Se eu sou discípulo de Cristo, se de fato eu sou discípulo de Cristo, eu preciso compreender isso, que o Senhor me libertou para a liberdade, no sentido de viver com leveza, com tranquilidade, em paz. Essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, dessa troca, é leveza que resulte, irmãos, numa alegria de viver. Se eu não estou conseguindo viver de forma alegre, se eu não estou conseguindo me relacionar com a minha família, com os meus familiares, e eu professo Cristo como meu Senhor, eu preciso rever esse cristianismo, irmãos. Eu preciso rever esse Evangelho. Sabemos que é uma realidade que nem todo dia vai ser um dia perfeito, mas ainda assim eu vou conseguir viver em paz e em descanso, porque eu terei a condição de rever como foi o meu dia e me voltar para Cristo, aquele que fala que troca o jugo daquele peso, daquele momento, por paz, por leveza, por tranquilidade. É importante nós entendermos isso, irmãos. Há um jugo proposto por Cristo que, além de leve, vai nos oferecer um equilíbrio para a nossa vida, um equilíbrio para o nosso caminhar, um equilíbrio para o nosso viver. Nós estamos assim, prestes para retomar as atividades. Muitos têm utilizado o termo novo normal, mas a questão é, o que é o novo normal, irmãos? A questão é, o que esse tempo de pandemia, esse tempo onde nós ficamos limitados a circular, aonde temos passado a maior parte dentro dos nossos lares, o que esse tempo de fato trouxe de novo? Não vai haver um novo normal, irmãos, se eu não compreender o novo de Cristo, o que Cristo está dizendo nesse tempo, o que Cristo está oferecendo para mim e para você nesse tempo. Ele está oferecendo uma nova proposta, uma nova forma de viver, de caminhar com leveza, de caminhar com tranquilidade. Não vai haver um novo normal se eu não compreender isso, irmãos. O novo normal é o quê? É limitações, marcar onde você pode entrar ou sair, usar álcool gel, usar uma máscara, isso é o novo normal? Ou será que para nós que professamos o nome de Cristo como nosso Senhor e Salvador, de fato Ele não tem algo novo a nos mostrar nesse tempo? Eu acredito que seja exatamente isso, irmão, descansar, mas descansar de fato para que haja um descanso na alma, para que esse descanso na alma, na mente, no coração, não se limite a um tempo, a um descanso forçado, ao qual muitos se submeteram, mas um descanso assim, contínuo, não isento dos pesos desse mundo, não isento das aflições desse mundo, mas um descanso real, que vai me dar a condição de viver nesse mundo. Esse descanso ao qual Cristo quer nos proporcionar, precisa fazer um sentido, para a nossa vida, para aqueles que já confessam que Jesus Cristo como Senhor, mas também precisa fazer um sentido para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, porque nós, tendo essa compreensão, seremos reflexos daquilo que Cristo pode fazer, irmãos. E esse é o convite para mim e para você. É importante, irmãos, assim,
nós entendermos aquele que faz essa proposta. Já compartilhei aqui, foi dito no próprio boletim, em que sentido Jesus estava falando dessa troca de peso, de um peso religioso, de um peso que não trazia, que simplesmente eram determinações de homens, que de fato trazia peso, ao qual esses mesmos homens não conseguiam nem viver. E a proposta de Cristo é essa leveza. Mas também é importante nós nos voltarmos para aquele que faz a proposta. Quem é esse que faz a proposta? Porque simplesmente trocar jugo, mas quais são as minhas garantias? Parece que a gente precisa disso. E nesse primeiro momento é necessário exercitar a fé. É necessário nós também nos voltarmos para aquele que oferece essa leveza, essa troca, que oferece esse equilíbrio. E muitas vezes o peso desse mundo, as aflições desse mundo, a correria desse mundo, faz com que nós venhamos nos esquecer de quem é aquele que faz a proposta: Jesus Cristo. Quem é esse Senhor? O versículo 27, ainda do capítulo 11, dá essa resposta. Quem é aquele que faz essa proposta? O versículo 25 ao 27, eu acho que é relevante nós lermos, para nós retrocedermos um pouquinho mais. Antes de Jesus fazer a proposta, alguma coisa estava acontecendo, e Jesus mesmo, ele diz, a partir do versículo 25, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, uma coisa grandiosa estava acontecendo antes, já havia acontecido a partir do nascimento de Cristo, e Jesus Cristo aqui, ele fala: Pai, graça te dou, porque assim, aquilo que estava oculto, a grandiosidade da revelação de Cristo Jesus, foi posta, revelada ali aos pequenos, foi revelada para mim e para você. E ele mesmo fala, Cristo mesmo fala que tudo me foi entregue. O Pai, o nosso Deus, entregou tudo nas mãos de Jesus. E é esse mesmo Jesus que faz esse convite. Ele mais à frente, vocês, quando conseguem fazermos a leitura, quando nós conseguimos fazer a leitura do versículo 25 até o 30, e aí nós conseguimos compreender pela a instrução do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nós, sobre o porquê Jesus inicia falando: porque o meu fardo é leve. Há toda uma estrutura, uma história atrás para aquele que dá a garantia para mim e para você. Porque na verdade eu e você, nós temos dificuldades de largar aquilo que nós temos domínio. Aquilo que nós temos domínio, que eu consigo ver, que eu consigo atuar, que eu consigo tocar, eu tenho dificuldade de largar. E às vezes a proposta de Cristo, muitas vezes, traz para nós exatamente esse confronto. Ele quer nos dar um descanso, exatamente aquilo que nós abraçamos de uma maneira tão forte, que nós não queremos largar e nos sobrecarrega. E eu sei que me sobrecarrega, mas eu tenho dificuldade de largar, eu não quero largar. Mas o que Cristo quer oferecer para mim e para você, para que nós venhamos viver essa leveza do Evangelho. E o Evangelho não se limita à vida eclesiástica aqui. O Evangelho você vive dentro da sua casa, eu vivo dentro da minha casa. E eu preciso viver com leveza dentro da minha casa. E muitos nesse tempo não têm conseguido viver assim, irmãos. Estão vivendo tempos muito mais turbulentos, não por causa da pandemia, mas por causa da pandemia dentro do lar, dos relacionamentos familiares, relacionamentos de marido e mulher, relacionamento de filhos e pais, relacionamento entre irmãos. E o Cristo, a qual foi concedido todas as coisas que o Pai entregou nas mãos dele, oferece para mim e para você de graça, porque foi ele que subiu na cruz, não foi eu e você, foi Cristo que subiu na cruz.
Ele oferece de graça o jugo dele que é suave, e ele quer tirar esse peso. Muitas vezes nós nos limitamos a entender aqui que é um peso religioso, e de fato é, mas muitas vezes também eu construo o meu próprio peso, eu construo o meu tijolo, eu construo o meu muro e quero carregá-lo, mas eu faço tudo isso, parece até que é um pouquinho prazeroso. Esse peso eu carrego porque eu sei o que estou carregando. Esse peso eu carrego porque eu posso dominá-lo, porque eu posso tomar decisão. Mas a proposta de Cristo é exatamente você largar, haver um marco, confiar nesse Deus que pode todas as coisas, que traz um convite para mim e para você de descanso. Você pode tomar suas melhores férias, mas se não houver a paz daquele que conquistou essa paz, se não houver a paz de Cristo Jesus, se não houver o descanso de Cristo Jesus, você pode tirar suas melhores férias, mas você vai continuar preocupado com a sua casa, vai continuar preocupado com o seu filho, vai continuar preocupado com o seu emprego, vai continuar preocupado com tantas outras coisas que muitas vezes tem tomado de fato o nosso tempo e concedido aquele desequilíbrio. Quem já não sentiu cansaço, e às vezes não necessariamente precisa ser um trabalho braçal para que você tivesse dores nas costas, e já percebeu que é uma dor também desequilibrada? Porque você tem às vezes uma dor aqui, uma dor um pouco mais na lombar, uma dor às vezes um pouquinho mais no ombro, porque há um desequilíbrio, irmãos, que muitas vezes eu mesmo ponho sobre mim. Nós mesmos parece que temos até o prazer, porque eu resolvo, porque eu faço, porque eu tenho a condição de tocar. Aquele que faz essa oferta, aquele que faz a proposta dessa troca, irmãos, ele também é Senhor do sábado. Capítulo 12 do livro de Mateus, capítulo 12 do livro de Mateus, só um instante, por favor. Versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que é maravilhoso, irmãos, sobre quem diz que é Senhor do sábado, é o próprio Senhor Jesus. E o sábado aqui, ele representava também um momento de descanso, e ainda representa nos dias atuais dentro da cultura judaica. E Jesus toma para si, assume essa responsabilidade de dizer: quem é Senhor do sábado sou eu. Então, por mais que eu e você, por mais que naquele contexto daquela sociedade judaica, eles criassem regras para definir o que era descanso, Jesus falava assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. E parece que nós continuamos na mesma, não precisamos ser judeus para ditar regras sobre o que de fato é descanso. E o que o Senhor Jesus continua a assim anunciar através da sua palavra é: descanse, eu sou o Senhor do sábado. Abra a mão do que você está agarrando, abra a mão daquilo que você põe sobre você mesmo para confiar em mim. A gente precisa conhecer um pouco mais, irmãos. Volta e meia, nos voltarmos para aquele que de fato é o Senhor do sábado, para aquele que de fato é o Senhor do descanso, para aquele que é Senhor e que faz a proposta para mim e para você. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais aquele que faz a proposta do descanso, e para conhecê-lo mais, esse Jesus, esse Senhor, aquele ao qual o Pai entregou todas as coisas, eu preciso me relacionar mais com Ele, eu preciso de me aproximar mais dEle, eu preciso ouvir a sua doce voz, para saber até o momento certo de descansar, de repousar, de deixar de me preocupar, porque é importante nós destacarmos
que o fato de ouvirmos essa proposta de Cristo é mais no sentido daquilo que, onde e quando eu devo gastar as minhas energias. Não é um convite ao descaso, não é o convite à negligência. Pelo contrário, é o convite em saber que as minhas preocupações, aquilo que me cansa, está nas mãos daquele a qual todas as coisas foram entregues pelo Pai, Cristo Jesus. Está de fato nas mãos daquele que diz que é Senhor do descanso, não eu. Confiança, aproximação, intimidade. Eu só vou conhecer, só vou agir dessa forma com facilidade quando eu tenho intimidade com aquele que é o meu Senhor. Não é um convite, irmãos, ao descanso. Por exemplo, lá no Salmo 127, no versículo 2, na verdade o Salmo 127 como um todo fala a respeito de uma se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que estão ali guardando. Não é no sentido de negligência, não é no sentido de descaso, mas sim nós entregarmos todas as coisas a Ele. E esse descanso, irmãos, para nós finalizarmos, esse descanso precisa ter um propósito. Esse descanso ele precisa resultar algo em mim. É um descanso para a nossa alma. Se ele não é um convite à negligência, se ele não é um convite ao descaso, para que é esse descanso? Esse descanso ele precisa me trazer paz. Esse descanso precisa acalmar a minha alma. Esse descanso precisa apontar para a eternidade, para aquilo que eu vou viver. Esse descanso precisa apontar para a eternidade, que é um assunto, irmãos, que às vezes nós, muitas vezes esquecemos de falar, e falarmos de púlpito. Precisamos falar da eternidade. Precisamos vivenciar essa paz, essa tranquilidade aqui, e falar um pouco mais da eternidade. O convite de Cristo é para que nós tenhamos paz, venhamos andar tranquilos, venhamos refletir aquilo que de fato Ele pode fazer. Quando olharmos para mim e para você, olha, aquele dali tem paz, existe algo diferenciado nele. E quem é que isso que oferece essa transformação? A pessoa de Cristo Jesus. Tudo que entendemos a respeito do descanso, ainda que nesta terra, deve apontar para o descanso eterno, irmãos. Somente Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, pode conceder isso. Nós, em nossas limitações, iremos nos desgastar, nos cansar, nos sobrecarregar, ao tentarmos buscar uma paz, a buscarmos um descanso, a qual o mundo almeja. Se nós andarmos no curso deste mundo, nós iremos fracassar. Mas se nós andarmos mais próximos de Cristo Jesus, como seus discípulos, nós viveremos de fato esse descanso. Você vai ter paz no momento mais adverso que você possa passar. Você vai descansar sem ser negligente. Você vai atuar naquilo que você tem condição de atuar. Você vai descansar ao ponto de ouvir a voz do Mestre, do Senhor de descanso, dizendo: se levante, avance, retraia, se cale, fale. É Ele que de fato vai ser Senhor da sua e da minha vida. E esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos nos relacionar um pouco mais com Ele, como discípulos dele, e pisarmos onde Ele pisar. Esse mesmo Senhor, Ele é aquele que também nos dá a garantia da eternidade, do descanso da eternidade, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Há um descanso eterno, há um descanso, há uma morada para nós, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Há um descanso, não somente aqui, irmãos, nesta terra, para a sua alma,
para a sua mente, para o seu coração, mas há um descanso eterno, onde o Senhor Jesus, somente nele, e Ele mesmo diz que nos preparou lugar para esse descanso, para passarmos com Ele a eternidade. Que o Senhor te abençoe, no nome santo de Jesus. Estaremos com o ministério de louvor, irmãos, entoando mais um cântico de adoração ao Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me agarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma,
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Som. Interessante que esse louvor fala: eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Parece contraditório, porque se eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho essa dificuldade, irmãos. Nós temos essa dificuldade de acreditar naquilo que Ele me diz. Ele diz para nós confiarmos. Ele diz para nós descansarmos. Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele diz. Nós precisamos crer mais naquilo que o Senhor de nossas vidas diz. Isso é para mim, é para você. Que nós possamos entoar uma confissão ao nosso Deus, uma oração ao nosso Deus, como um reconhecimento de que Ele é suficientemente poderoso para nos dar o descanso nesta terra, apontando para a eternidade. Que Ele é poderoso para nos dar o descanso para a alma aqui, e nos dará um descanso para a nossa alma de forma contínua na eternidade. Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Engrandecido e bendito o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque é o Senhor que nos garante esse descanso. É o Senhor que é suficientemente poderoso para nos dar essa paz a qual nós e tantos outros almejam, Senhor. O Senhor quer nos dar esse descanso na alma aqui e agora, apontando para a eternidade, para o descanso eterno. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Que teu Espírito Santo nos visite, está trabalhando e atuando em nossos corações, para que sejamos com corações voltados para ti, para a tua palavra, para o Deus que pode todas as coisas. Nos perdoa no nome de Jesus e nos encha dessa certeza que tu é o Deus que nos dá o descanso, tu és o Senhor do sábado. No nome de Jesus, Senhor, que a tua boa mão seja sobre a tua igreja, nos lares, que a tua boa mão seja a tua igreja reunida aqui. Prepara-nos, Senhor Deus, com alegria, com júbilo, Senhor Deus, para estarmos aqui no próximo domingo, para o culto presencial. Abençoa o pastor da igreja, abençoa os presbíteros do conselho, abençoa os oficiais da tua casa, os irmãos que estão com saudade, abençoa os teus servos, para que com júbilo e com alegria possamos retornar para a tua casa e com todo o cuidado necessário. Fica conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos no final do mês de agosto e assim nós queremos aproveitar a oportunidade para apresentar o dízimo da série de mensagens para o mês de setembro, e assim nós estaremos logo em seguida encerrando nosso culto dessa manhã, tá? E não esquecendo da Escola Bíblica Dominical às 18h20. Que o Senhor nos abençoe.
verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai.